Olá pessoal, o vídeo de hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre os meus projetos literários e de escrita no geral. Então vamos lá, antes de mais nada eu preciso dizer para vocês que o cenário é novo porque eu não estou na minha cidade, eu não estou em casa. Eu moro na região metropolitana de São Paulo, em São Bernardo, e eu estou em Marília, cidade do interior oeste do estado de São Paulo. Então eu aproveitei que aqui tem os cenários mais bonitos, tem muito verde, muito espaço para gravar num lugar diferente. Aproveitar o ar livre e que aqui está muito calor, gente. 30 graus, 29, tá muito calor, nem parece outono. Quase inverno, como parece lá em São Paulo, em São Bernardo e outras regiões do Brasil, né? Então, vou aproveitar um pouquinho esse tempo bom, bonito. Vocês vão ouvir barulho de pássaros, de carro passando na rua. Pode ser que apareça um avião, porque tem um aeroporto aqui perto. Mas eu acho que essa paisagem mais natural pode compensar, né? Você acha que vocês vão entender. Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu preciso dizer para vocês que eu não sou escritora, ok? Eu sou formada em Direito, não exerço carreira jurídica, sou empresária, não tenho nada a ver com o ramo literário, a minha atuação como empresária, eu trabalho com joias, outras coisas, mas eu tenho uma mente muito criativa, sempre tive desde pequena. E já adulta, com esse hábito de ler muitos livros, eu acabei descobrindo que eu tinha ideias para escrever livros, boas ideias. Livros, contos ou historinhas de uma forma geral. E desde os 20 anos eu comecei a fazer pequenos esboços de possíveis histórias para serem contadas, mas nunca escrevi nada. E há 2 anos eu comecei a escrever crônicas. Através de uma indicação médica, eu comecei a escrever num diário. Montei um diário e comecei a escrever coisas sobre o dia a dia e tal. De repente eu fui percebendo que os textos foram mudando. Eles estavam ganhando mais uma conotação um pouco mais poética. Não no sentido da poesia em si, mas a construção do texto estava diferente. Eu estava escrevendo de uma forma mais bonita, digamos assim. E eu me deparei escrevendo sobre coisas comuns do dia a dia, observações, um casal que termina um relacionamento, e eu comecei a escrever o que hoje eu sei que são crônicas, sobre a perda, sobre o vazio, sobre sentimentos profundos, não tão profundos, sobre coisas do cotidiano no geral. Tomei gosto pela coisa, escrevi muitas crônicas, comecei a ler mais livros sobre crônicas, porque até então eu tinha lido só, se não me engano, um livro da Marta Medeiros, mas eu comecei a ler mais livros de outros cronistas, com outras visões diferentes. Que cada cronista tem uma característica, né? Uma forma de escrever, uma forma que ele se expressa. E eu comecei a observar isso e comecei a procurar cronistas diferentes para entender um pouquinho como cada um se expressa e tal. E descobri que realmente aquilo que eu estava escrevendo eram crônicas. Aí eu comecei a juntar todos esses pequenos rascunhos de histórias e comecei a juntar com coisas que eu tinha escrito mais recente. E de repente eu me vi com uma vasta opções de gêneros literários para escrever, coisas diferentes. E vocês não vão acreditar de onde vieram essas ideias. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas de uma forma bem superficial, mas só para vocês verem que eu tenho ideias de escrever livros de diversos gêneros. Mas todas as ideias que vieram através de sonhos. Eu sonho muito, como eu comentei no começo do vídeo, eu sou muito criativa e eu sonho demais o tempo todo, e sonhos muito criativos também. Já fazem 20 anos que eu escrevo, eu tenho mania de escrever os sonhos num caderno, porque são sonhos muito engraçados, bizarros, de terror, de tudo. E os meus sonhos são muito vivos, eles têm cor, têm cheiro, têm os sentimentos, eu sinto eles muito vivos, eu sinto dor quando é para sentir dor, então meus sonhos são muito intensos. E eu percebi que alguns desses sonhos dariam histórias fantásticas. Então eu comecei a juntar esses que tinham uma conotação um pouco mais artística, um pouco mais criativa, e fui separando esses textos, passei pro computador um rascunho só da ideia e fui juntando. De repente eu vi que eu tinha
sério para começar a escrever um livro mesmo, que eu já tinha 5 ideias de livros. Alguns eu comecei a escrever, aí eu parei, muita insegurança, eu não tenho nenhum conhecimento em letras ou literatura, conhecimento assim, de estudo mesmo, né, mais aprofundado. Aí depois que eu comecei a escrever um dos livros, eu fui atrás de curso de escrita criativa, fiz 2 cursos, mas assim, os cursos eles dão uma orientação muito superficial para você se descobrir. Até que eu ouvi uma frase da Lígia Fagundes Telles, que quando perguntaram para ela uma dica, né, como que ela faz para escrever tão bem, dicas para novos autores e tudo mais, ela falou que a solução era, abre aspas, ler, 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 escrever, 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 rasgar, rasgar, rasgar. Simples assim. Então, ou seja, tudo que a gente... a escrita, ela é um processo de amadurecimento. Então, você começa escrevendo de uma forma muito vazia, muito superficial, e é uma técnica que você vai aprimorando conforme você lê, conforme você escreve e conforme você percebe que aquilo que você escreveu não está tão bom quanto você imaginou no começo. O Stephen King tem uma teoria, né, que ele segue para escrever os livros dele. Ele tem a ideia, ele tem a base da ideia, ele faz uma escrita superficial sobre essa ideia de livro que ele tem. Às vezes ele escreve boa parte do conteúdo e ele deixa lá, na gaveta. Aquele projeto literário dele fica stand-by. Tempo depois ele vai lá, dá uma olhada, ver se aquilo tem futuro, se tá bom, se precisa dar uma mexida, uma corrigida, se vale a pena investir naquele projeto ou não. E isso é muito fantástico, porque quem escreve, pelo menos assim, a maioria das pessoas que não são muito perfeccionistas, quando a gente escreve, o orgulho de ter escrito algo é tão grande que a gente tem uma tendência a achar que aquilo tá maravilhoso, tá fantástico, nossa, você é uma escritora de sucesso. E com o tempo, conforme você vai deixando aquilo passar, vai amadurecendo, a ideia já não está tão viva dentro de você, quando você lê de novo aquilo, você fala, nossa, que lixo que eu escrevi, nossa, que falta de amadurecimento, que pobreza de palavras, de construção de frases, de personagens superficiais e tal. Mas isso faz parte. Só que eu me frustro muito com essas coisas, com projetos assim, que eu não dou andamento. Eu sou uma geminiana, tenho TDAH, já fiz vídeo aqui no canal sobre TDAH, se você não conhece, dá uma olhadinha. Mas de uma forma geral, eu tenho uma tendência muito grande a iniciar projetos e parar, e largar, abandonar. Pode ser que eu volte depois, mas muitos ficam para sempre no esquecimento. E a escrita foi um desses projetos, alguns dessas ideias de escrita foram projetos assim. Mas, recentemente, com essa dica do Stephen King, eu comecei a pegar esses projetos mais antigos e dar uma relida para ver o que tem futuro, o que pode ser, o que é bom, o que não é. E eu fui descobrindo que algumas das ideias de histórias, elas têm uma característica mais concisa. Então eles tendem a ser mais... Pode virar uma história para um livro? Pode, mas talvez para um livro de contos, uma história mais objetiva, para não ficar muita enrolação. Eu não tenho uma ideia tão completa a ponto de tornar aquela história um grande livro, um romance, assim, mas um conto daria. Então, agora eu vou falar rapidinho para vocês ideias que eu tive de escrita, para vocês entenderem um pouquinho. O primeiro foi uma história que eu abandonei. Essa tá em stand-by porque recentemente eu li, não gostei do contexto e tal. É um romance, um triângulo amoroso, que se passa entre uma mulher e 2 irmãos. E ela se apaixona por esses 2 irmãos, momentos diferentes, não ao mesmo tempo, e eles por ela, enfim. É uma história de um triângulo amoroso. Mas aí eu vi que não estava muito amadurecida essa ideia ainda, que eu não tenho conhecimento literário suficiente de romances para escrever um romance. Eu me senti meio que... Eu podei as asinhas, porque eu acho que eu não estou preparada para isso. Depois veio a ideia de escrever de um livro de crônicas, né? Até mesmo porque eu tenho um compilado muito grande de crônicas já prontas, elas precisam ser revisadas, estudadas direitinho e tal, selecionadas, enfim. Mas é um projeto eu tenho vontade de publicar um livro de crônicas, mas eu não sei se eu publicaria o livro físico, sabe? Livro de crônica só vende se o cronista for famoso.
como eu não sou ninguém, não vai vender. Então, é um projeto que eu tenho, mas é um projeto assim, mas só para atingir mais pessoas, para elas terem mais contato com a crônica, porque a crônica é muito gostosa de ler. E eu queria um pouco de espalhar esse gosto de ler crônicas. Aí me veio a ideia de escrever um livro antes de ir para a Itália, hein? Tinha me vindo a ideia de escrever um livro de um romance que se passava na Itália. Um romance diferente. Eu não posso contar muitos detalhes, porque como é uma ideia, eu não li nada sobre o assunto, eu não conheço. Pode ser que tenha já algum livro com uma história bem parecida, mas um romance assim, meio que impossível, mas eu não posso dizer o que torna ele quase impossível. Mas é um romance que se passa na Itália. E depois que eu voltei da Itália, isso cresceu mais, porque aí eu já conheço um pouco dos costumes da região onde a minha história se passaria da Itália, dos personagens. Na minha viagem para a Itália acabou sendo meio que um laboratório de estudo e tal. Então eu conheço os lugares, a forma como alguns italianos daquela região agem e tal. Então é uma ideia, mas eu não coloquei nada no papel. Isso aqui tá na minha cabeça e um rascunho bem simplesinho no computador. Depois, como uma boa amante de ficção, de fantasia, de livro de fantasia, e num cenário assim, meio medieval, é bem clichê, né? Acho que é bem clichê. Então, assim, essa acho que foi que eu avancei mais. É um cenário meio clichê, porque se passa num período medieval, mais ou menos medieval, porém num mundo fictício, com personagens um pouco místicos, assim, que tem um toque de magia, enfim. Uma fantasia mesmo, sabe? Mas aí eu vi que era muito clichê. Eu cheguei a fazer o Snowflake desse livro. Snowflake é um método de escrita. É um método para você construir a sua escrita, como vai ser o seu livro. Então ele tem várias etapas a ser cumpridas. Você começa do resumo, você resume em uma frase o seu livro, o tema principal do seu livro. Aí depois você cresce, vira um parágrafo, aí depois vira 3. Enfim, é um método para você organizar a escrita do seu livro. Esse chama Snowflake. Inclusive tem o canal da Vlange, eu vou deixar aqui em cima e na descrição o link pro canal da Vlange. Ela tem um canal no YouTube super legal que fala sobre escrita, que ela explica esse método Snowflake. Então, se você tiver interesse, vale a pena conferir. Ela explica muito bem esse método, então vale a pena dar uma olhada. Então eu cheguei a fazer o Snowflake dessa história de fantasia, mas construí personagens, características, dei nome ao lugar em que a história se passava, a região, as regiões em volta, onde os personagens principais passariam. Enfim, eu construí todo um cenário dessa fantasia. Então foi a história que eu mais avancei. Eu não cheguei a começar a escrever a história em si, mas eu construí bem todo o cenário. Claro que faltou algumas tramas, faltou alguns enlaces, mas no geral foi a construção de história que eu mais planejei, mas eu não cheguei a escrever ela mesma. Outra ideia de livro é de um de contos, que é justamente para focar nessa parte, nessas historinhas, pequenas historinhas que eu acho interessantes, que valeria a pena ter um livro, só que são curtas demais, ou enfim, não tem uma trama muito elaborada, então acabaria sendo uma história mais concisa, mais objetiva. Porém, é interessante porque tem essa trama diferente, né? Essas historinhas diferentes. O que todas elas têm em comum é que são casos de amor e situações de relacionamentos bizarros, complicados, diferentes. Não são essas histórias de amor cotidiana, né? Então, assim, seriam contos voltados para o romance mesmo, né? Para a relação de amor, mas com um enlace diferente, uma trama diferente. Todos esses vieram de sonhos, assim, acho que eu tenho pronto, assim, o rascunho de 10 histórias, 10 contos, que dariam 10 contos. Bom, e o último projeto que eu iniciei agora em fevereiro, a inspiração foi tão forte, veio também através de sonho, toda a ideia da história, veio praticamente a trama inteira, veio no sonho. Eu não cheguei a fazer o Snowflake e nem outro método de criação da história, de planejamento da história, porque a inspiração foi muito forte, eu já comecei a escrever. E eu escrevi, assim, muita coisa mesmo.
Porém, eu cheguei numa parte da trama que me deu um bloqueio. Mas foi, acho que, das histórias que eu tenho, a que eu mais avancei, porque eu escrevi muita coisa mesmo. É uma distopia que se passa na Noruega. Não me pergunte por que Noruega. Eu sonhei, então eu resolvi colocar a Noruega ali, porque estava no sonho. Eu quis seguir exatamente a ideia que veio do sonho. Tive que pesquisar muita coisa sobre a Noruega, um pouco do norueguês, algumas palavras do norueguês. É muito interessante essa parte. E eu amo de distopia. E de repente me veio a ideia de uma história de distopia. Eu fiquei encantada. É uma história que não está madura. Porém, quando eu comecei a ler todos os livros, as histórias que eu comecei a escrever de verdade, dentre todas, essa tem uma escrita mais madura. A história em si, ela é crua, ela é aquela coisa meio bruta, porque é uma distopia. Bom, acho que a maioria conhece, né? O oposto de utopia. Se utopia é aquilo que todo mundo sonha, é o perfeito, é o maravilhoso, a distopia é uma realidade futura que não deu muito certo. Praticamente pós-apocalíptica, né? Essa não é tanto assim, mas é claro, como qualquer distopia, tem um acontecimento muito chocante para aquela realidade. Só que o problema maior é assim, e a personagem principal, ela é crua na narrativa, ela é direta, fala coisa como dói. Só que tem construções específicas de passagens da história que são cruas para chocar mesmo. Então eu achei a minha escrita nesse projeto muito bom. Tem passagens mais filosóficas, em que ela analisando uma situação de uma forma um pouco mais poética, mas no geral ela é muito crua, ela é muito direta, sabe? Ela mostra, ela faz, a impressão que eu tive, agora relendo, ela faz o leitor sentir o quão cruel ou quão pesada foi a situação que ela está descrevendo. Então, como se você estivesse fazendo parte da história, se estivesse assistindo um filme, se colocando no lugar do personagem. Então, dentre todos os projetos que eu iniciei, esse foi o mais maduro até agora. Mas está muito longe de estar bom. E como eu comentei com vocês perceberam, são a história do triângulo amoroso, essa distopia, o livro de crônicas, o de contos, o romance que se passa na Itália e a fantasia. São 6 projetos que eu comecei e parei. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do que eu li para adquirir um mínimo de conhecimento para a escrita. Até hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo, foram 3 livros que eu li, apenas, voltados à escrita. Um deles já tem resenha aqui no canal, eu vou deixar o link aqui em cima, para vocês que quiserem conhecer um pouco a resenha, se aprofundar um pouco mais do livro, que é o Para Ler como Escritor, da Francine Proulx, uma mulher com gabarito incrível, que fala muito sobre escrita, mas ela é um livro que é voltado para 2 públicos. Aquele que quer ser escritor ou é escritor e quem gosta muito de ler e quer aprender a ler de uma forma mais, não produtiva no sentido de volume, mas no sentido de conteúdo, de saber analisar como foi construída a história, a narrativa e tudo mais. Então ela é voltada para esses 2 públicos. Eu recomendo para ambos, porque é muito interessante. Ela não tem técnicas de escrita. Ela fala um pouquinho, ela pega exemplos de clássicos e vai trabalhando em cima deles. E ela fala desde a personagem, narrativa, palavras, construção de frases e tudo mais. Esse é um livro que eu super recomendo. O outro é A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler. Esse livro, eu acho que é a bíblia de quem quer escrever. É o livro básico para qualquer pessoa que quer escrever qualquer coisa, mas voltado para ficção. Não importa qual seja a história que você vai escrever, romance, ficção científica. Esse é mais básico para todo mundo. Por quê? Ele explica como funciona a jornada do herói. A jornada do herói nada mais é do que um estudo feito por... Eu não vou lembrar o nome dele. Eu vou deixar aqui embaixo, eu não lembro agora o nome de quem fez essa estrutura do herói, da jornada do herói. Mas eu vou deixar aqui embaixo, vai aparecer aqui no vídeo. Porque ele criou a jornada do herói, ele analisou todas as histórias bem construídas e que todas elas tinham uma característica em comum. E ele criou mais ou menos que uma estrutura de construção de história, com uma ordenzinha para ser seguida. E o Christopher Vogler, nesse livro, A Jornada do Escritor, ele utiliza a jornada do herói, ele faz uma análise da jornada do herói mais aprofundada, trazendo exemplos mais atuais,
trazendo mais informações. Então, assim, ele te ajuda a compreender de uma forma muito mais completa a jornada do herói, que é todas as etapas que o personagem precisa passar, ou não necessariamente todas, mas assim, basicamente tem toda uma ordem de fatos para acontecer. E o último livro é o Você Já Pensou em Escrever um Livro? Da Sônia Belotto. Vou deixar a capinha dele aqui também. Esse livro, ele não tem muita técnica, ele não fala... Ele é muito superficial. Eu já comentei até em outro vídeo sobre ele, que eu tô relendo ele no momento. Ele trata sobre a escrita de uma forma bem prematura, assim, bem superficialzinha. É um livro que eu indico mais para quem nunca leu nada sobre escrita e não sabe se tem jeito para escrever, se quer mesmo tentar se aventurar, escrever um livro. Como o título diz, se você já pensou em ser escritor, mas não leu nada sobre o assunto, ok, leia esse livro. Ele é curtinho, você lê em um dia. E ele traz essas informações de uma forma bem leve, bem superficial, só para você ter ideia se te interessa mesmo ler mais sobre a escrita, se você tem realmente interesse em escrever um livro ou não. Bom, dicas. Eu não sou a pessoa muito indicada para dar muitas dicas, mas se você está na mesma situação que eu, está pensando em escrever alguma coisa, ou tem algumas ideias e quer começar a colocar em prática, tem umas dicas sim que eu posso compartilhar que eu já vivi. Uma delas é ler sobre escrita, recomendadíssimo. Esses livros que eu falei, tem tantos outros aí. Ler bibliografias de escritores é fantástico. Eu tô louca para ler sobre a escrita do Stephen King. Ele tem várias dicas muito interessantes, inclusive essa que comentei com vocês, tá no primeiro livro da série Torre Negra, O Pistoleiro. Na introduçãozinha ele comenta sobre isso. Então eu imagino que o Sobre a Escrita mesmo tenha muitas dicas fantásticas. Então é um livro que você pode ler e outros livros, outras bibliografias de escritores, autores. Livros técnicos, como esses que eu citei. Tem canais no YouTube que falam sobre a escrita. O canal da Vlange é um deles, eu vou deixar o link lá embaixo. Vocês confiram, ela tem várias dicas, fala sobre muitos assuntos voltados à escrita. Recomendo também. Vídeo, palestra, cursos. Tem cursos, talvez na sua cidade tenha algum curso voltado à escrita. Vale super a pena se você quer mesmo saber mais sobre isso. Se você é do tipo que já tem algumas ideias, já começou a escrever alguma coisa, anda sempre com um caderninho com você, um caderninho e uma caneta, porque as ideias às vezes vêm do nada. Você tá no ônibus, tá no metrô, tá no carro, ou tá no supermercado, na fila de um banco, não importa. De repente a ideia vem na sua cabeça, ou você observando uma cena, ou ouvindo pessoas conversando, de repente vem uma ideia que você... Puxa, que bacana isso! Às vezes também você ouve as pessoas conversando e é um diálogo que te chama a atenção, que você acha que pode ser usado no futuro. Características de pessoas, observações de comportamento de pessoas, de lugares, enfim. Tem coisinhas, a gente nunca sabe quando algo vai inspirar. Então, por isso que é bom ter um papel, uma caneta, um bloquinho de notas, um caderninho, qualquer coisa. Eu sempre ando com um caderninho bem pequenininho mesmo. Hoje eu tô com um grandão, né? Tô com um grande, porque esse aqui, como eu tô viajando pra viagem, eu gosto de carregar um caderno maior, porque pode, sei lá, de repente aqui eu escrevo uma crônica inteira, de repente eu escrevo uma dessas ideias, enfim. Mas eu sempre ando com papel e caneta, porque a gente nunca sabe de onde, quando e onde vai vir uma ideia boa. E a dica fundamental de tudo que eu falei é disciplina. E é o meu ponto fraco. Eu sou péssima em disciplina. Principalmente quando você pretende já começar a pôr em prática, já começar a escrever algum conteúdo. Gente, a disciplina é tudo nesse momento. Tem um problema sério com esse ponto. Mas é algo que, se você também tiver dificuldade em manter essa disciplina, é algo que a gente constrói, né? Que a gente trabalha, vai treinando e tudo mais. E não esqueça, leia muito, 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 muito. Leia de tudo. Não leia só aquilo que você está habituado. Não leia só o seu gênero favorito. Leia de tudo. Não precisa ler aquilo que você detesta, aquilo que você não suporta. Não lê romance, lê ficção, lê não ficção. Leia de tudo mesmo. Vale super a pena, porque você amplia o seu horizonte, você amplia a sua forma de pensar, você conhece novas formas de escrever. De repente você acaba percebendo que na escrita de um determinado autor, no livro X, tem uma escrita que combina com a história que você tem em mente.
Aí você fala, puxa vida, tá aí uma inspiração. Então não desdenhe os estilos literários. Sai um pouco da sua zona de conforto e amplie os horizontes. Tá certo? Acho que isso é tudo que eu tinha para falar sobre a escrita. Quando tiver novidades sobre o meu projeto de escrita, eu vou voltar aqui no canal, eu vou falar com vocês, vou contar as novidades, o que eu avancei, mas por enquanto a coisa tá assim. Se vocês estão completamente atualizados sobre os meus projetos de escrita, estão todos assim, ou engavetados ou em stand-by. Mas eu não tô parada há um tempo, eu tô lendo um pouco mais sobre escrita, sobre forma de escrever, conhecendo a mente de autores famosos pra ver se inspira, para ver se eu aprendo, adquiro mais conhecimento também e me sinto um pouco mais confortável para iniciar um projeto de uma forma séria. Se vocês tiverem alguma ideia, quiserem ouvir mais sobre algum assunto específico, deixa nos comentários, a gente vai conversando mais sobre o assunto. Eu peço desculpa por ser meio vaga nos meus projetos específicos, né? Não contar muitos detalhes da história, mas vocês entendem, né? Direitos autorais, não tem como você provar direitos autorais de uma ideia. Então não posso me aprofundar nas minhas ideias enquanto elas não tiverem prestes a ser publicada, que é coisa que está muito longe de acontecer. Então eu tive que ser meio vaga, mas assim, por cima, só para vocês terem uma ideia, que eu fui por vários caminhos. Eu dei tiro para tudo quanto é lado, né? Espero que de alguma forma esse vídeo tenha ajudado, possa ajudar vocês ou matar curiosidade, ou talvez inspirar a escrever. Se vocês quiserem saber mais coisas, deixa aqui nos comentários. À medida que for possível, eu vou voltar, eu vou falar mais sobre o assunto e a gente vai compartilhando as ideias. Esse foi mais um vlog sobre os meus projetos de escrita e a gente se vê aqui no próximo vídeo no canal Biblioteca de Caia.